Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня... Um momento marcante na história nacional da Rússia e de todos os países que pertenciam à antiga União Soviética é a vitória na Segunda Guerra Mundial, que se durou de 1939 a 1945, onde destaca-se um confronto particularmente grave entre a Alemanha e a União Soviética, que na história russa, na história soviética, tem outro nome, está nomeada como a Grande Guerra Patriótica. A Guerra Mundial envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências do mundo que estão a participar nesta guerra, e estavam organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Foi a guerra mais abrangente da história mundial do século XX. Também foi uma guerra mais letal da história da humanidade. Nesta frente, perderam a vida 27 milhões dos soviéticos. A vitória nesta guerra ocupa um lugar especialmente importante na memória coletiva do povo russo, do povo dos países agora independentes da antiga União Soviética. Tem um significado quase sagrado e é amplamente comemorado como o Dia de Vitória, a 9 de maio, que vamos a celebrar em poucos dias. No início da Segunda Guerra Mundial, a URSS aderiu às posições neutras, usando as ações da Alemanha em seus próprios interesses, e o interesse principal foi o enfraquecimento da Inglaterra, França e da própria Alemanha. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra, estou a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a invasão de Polónia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939. Uns dias antes, em agosto deste mesmo ano, a União Soviética concordou em assinar um pacto de não agressão com os alemãos, o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, que até hoje é muitas vezes objeto de críticas. Este acordo foi complementado com um protocolo secreto sobre a redistribuição do território da Europa Oriental. Os líderes dos países entenderam que este acordo não é uma garantia, mas é um instrumento para reduzir o risco de hostilidades entre eles. Hitler esperava assim que a União Soviética não vai concluir uma aliança com a Grã-Bretanha, a França, e não vai entrar prematuramente na guerra. Em outubro de 1940, a Alemanha, ao saber que a Inglaterra contava com a ajuda da Rússia na guerra, ofereceu à União Soviética a unir-se com o eixo. Stalin apresentou uma condição a Hitler: se vai unir-se com o eixo, vai pedir o território da Finlândia, Romênia, Grécia, Bulgária, que vai logo entrar no território da União. A Alemanha foi categoricamente contra isto e interrompeu as negociações com a União. Em novembro, Hitler aprovou o plano de ataque previamente desenvolvido para a União Soviética e encontrou outros aliados: Bulgária, Hungria, Romênia. Embora a URSS estivesse se preparando para a guerra, mas a Alemanha, violando o tratado que foi assinado antes, atacou repentinamente sem um anúncio oficial, que já o anúncio foi feito depois dos bombardeios do território da Ucrânia e Bielorrússia. E isto tudo aconteceu no dia 22 de junho de 1941, que é considerado a data do início da Grande Guerra Patriótica. Tendo desenvolvido o plano Barbarossa, a operação de ataque rápida, a Alemanha esperava capturar a Rússia até o fim do ano, até o início do inverno, mas, apesar de pouca prontidão das tropas soviéticas e sua derrota no período inicial da guerra, porque nos primeiros dias
foram bombardeados muitos tanques, muitos aviões. Hitler recebeu não uma vitória rápida, mas uma guerra prolongada. Naquele momento, do lado de Hitler, estavam a Eslováquia, Roménia, Itália, Hungria. Todo o curso das hostilidades se pode dividir em 3 etapas. A etapa inicial, que durou até o ano 42, até o novembro, que foi o início dos confrontos armados ao longo da fronteira soviética, que também está chamada de Frente Oriental. Foram muitos avanços alemãos que derrotaram as tropas soviéticas em 3 operações defensivas. Foi retomada a guerra na Finlândia, que reconquistou suas terras. Também foi uma derrota muito importante das tropas alemãs na direção de Moscovo, que é a Batalha de Moscovo, quando os alemães ficaram a menos de 35 km de Kremlin. O importante acontecimento também foi o cerco a Leningrado, que atualmente é São Petersburgo, quando a cidade ficou completamente cercada pelas tropas da Alemanha nazista, Itália e Finlândia, que durou a cerca de 900 dias. A segunda etapa, que digamos é uma mudança radical até o dezembro de 43, a vitória das tropas soviéticas na direção sul, que é uma operação muito famosa, a Operação de Stalingrado, a libertação do norte do Cáucaso, a ruptura do cerco de Leningrado e a derrota dos alemães em grandes batalhas perto de Kursk e também nas margens do rio Dnieper. A última, terceira etapa, que durou até o fim da guerra, foi a reconquista da Crimeia, a libertação da Ucrânia, Bielorrússia, os Estados Bálticos. O exército soviético está empurrando os alemães para além das suas fronteiras e no ano 1944, em 6 de junho, os aliados, que são os países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e os outros países da Europa Ocidental, entraram na guerra abertamente na Operação Overlord, que foi o codinome para a Batalha da Normandia, e assim abriram a segunda frente. A última batalha, a Batalha de Berlim, foi uma das últimas grandes ofensivas militares lançadas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Para os soviéticos, o Reichstag é um prédio, um edifício do parlamento alemão, era um símbolo do Terceiro Reich. Sua captura teve um valor muito significativo, por isso é uma imagem muito famosa, onde uma tropa soviética a levantar uma bandeira vermelha sobre o Palácio de Reichstag. Em 2 de maio de 1945, Berlim foi tomada e no dia 8 de maio, o alto comando alemão, a maioria das forças armadas alemãs, renderam-se incondicionalmente aos aliados, mas na União Soviética já foi o dia 9, por causa da diferença na hora, e por isso o dia da vitória é 9 de maio. Vamos falar brevemente sobre a participação de Portugal neste conflito armado. A atitude e a atuação de Salazar, do seu governo como regime político ditatorial, que se chamava o Estado Novo, conseguiu manter a neutralidade portuguesa neste conflito, mas mesmo assim Portugal dava o apoio oportuno aos aliados, com a concessão de facilidades nas ilhas Açores às forças armadas aliadas, que logo contribuiu muito para a sobrevivência deste regime ditatorial do Estado Novo no pós-guerra. Portugal continuava a sofrer de falta de produtos alimentares, de inflação muito alta provocada pelo conflito, pela crise econômica na Europa. Por outro lado, Portugal era a porta de fuga de milhares de judeus da Europa para os Estados Unidos por causa do Holocausto. Foi um genocídio, o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus, que foi patrocinado pelo Estado nazista nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra.
Atualmente, as principais comemorações do Dia de Vitória estão em Moscou, com grandes fogos de artifício e um desfile militar com tanques e aeronaves. Desde 2012, na Rússia e algumas repúblicas da União Soviética antiga, também em Israel, está sendo realizado o Regimento Imortal, é o nome dado a uma marcha que é convocada anualmente em 9 de maio. Nessa manifestação, as pessoas saem às ruas das cidades carregando retratos de seus parentes que morreram durante a Grande Guerra Patriótica. Cada cidade tem um memorial em homenagem aos que morreram na guerra. Este, por exemplo, o Parque de Vitória, que fica na minha cidade natal, Karagandá, no Cazaquistão. Há uma tradição de que os recém-casados venham a este memorial no dia do casamento para colocar flores no monumento de chama eterna e agradecer aos heróis da guerra pelo céu pacífico acima de suas cabeças.